Lusa Extra, um podcast da agência Lusa. Bem-vindos ao podcast Lusa Extra. Este episódio vai ser dedicado à Conferência dos Oceanos das Nações Unidas, que vai decorrer na próxima semana em Nice, França. Eu sou a Zélia Oliveira, jornalista da Lusa, e vou conversar com Joana Soares, especialista na área dos oceanos da Associação Ambientalista Zero, sobre o que se espera desta conferência. Olá, Joana, boa tarde. Olá, boa tarde, Zélia, e obrigada pelo convite. Joana, vai estar na conferência. Pode-nos levar um bocadinho a mergulhar nesse grande evento das Nações Unidas? O que é que afinal se vai poder ver, falar e discutir lá em Nice? Pronto, vai ser um grande evento, como já referiu. Na verdade, já estão a decorrer dois momentos importantes. Aliás, iniciou agora no dia de ontem, que é um congresso dedicado à ciência do oceano. E no dia 7 de junho, mas isto é um momento especial, que é complementar ao programa oficial, e no dia 7 de junho vão arrancar outros dois, vai ser um fórum centrado essencialmente em questões de economia azul, e também um dedicado à resiliência costeira. Mas pronto, isto só para aquecer. Pois a conferência propriamente dita arranca no dia 9 de junho, decorre ao longo da semana, o último dia é dia 13, e uma parte muito importante, uma data importante de assinalar é o Dia Mundial dos Oceanos no dia 8, que vai ser marcado por muitos eventos de celebração, muitas ações simbólicas. Eu chamo a atenção para um evento que vai decorrer, que é promovido pela CIS at Risk, que é a Marcha Azul, onde nós também vamos estar presentes. E qual é que o que é que se espera dessa marcha? Quantas pessoas? Esse vai envolver a sociedade civil? Vai envolver vários atores. Eles têm como alvo mais de 2.000 pessoas, mas até se esperam mais, pronto. Mas assim, por base, eu acredito que de 2.000 pessoas pelo menos estejam lá. E pronto, e também vai ser um dia marcado pela presença de líderes políticos. Eles até se vão reunir então no jantar de kick-off da UNOC, que não fomos convidados para esse jantar, mas vai ser. Mas depois a conferência em si, ela vai ser dividida em dois grandes espaços, não é? Temos o espaço que tem um cariz assim mais político, não é? Naturalmente, onde vão haver decorrer as grandes negociações entre os países, as discussões multilaterais. Isso é a Blue Zone, a Zona Azul, e é um espaço que é só acessível mediante acreditação. E depois temos um espaço, a Green Zone, o La Baleine, ou a baleia em português, que é um espaço mais multifacetado, essencialmente dedicado à sociedade civil, para iniciativas, atividades complementares, e é acessível ao público geral. E nós vamos andar um bocadinho a saltitar entre estes dois espaços. E depois também existe, visto que a Zona Azul vai estar instalada no Porto de Nice, também terão lá alguns barcos onde eles próprios podem no seu interior acolher alguns eventos, mas pronto, vai ser assim vários mundos a decorrer em simultâneo. E o que é que a Zero vai levar, digamos, à conferência? Paralelamente ao nosso papel de observadores, não é? Naturalmente vamos estar presentes nas sessões plenárias que vão decorrer na Zona Azul, nos painéis de ação, não é? São em torno de 10 grandes temas: poluição, conservação, pesca, financiamento, uma data de temas, não é? Aquilo está distribuído ao longo da semana, 2 temas por dia. Nós vamos estar a participar, inclusivamente submetemos uma intervenção, porque existe um momento durante as sessões, durante os painéis de ação, em que existem, quem tiver esse interesse, podem ser membros da sociedade civil, podem ser comunidade científica, setor privado, portanto, vão ter uma intervenção e será sobre que assunto? Já sabem? Nós submetemos sobre transporte marítimo, portanto, associado à degradação da qualidade do ar por causa dos poluentes dos navios. E submetemos essa intervenção, mas ainda não foi aprovada, ainda não tivemos essa confirmação. Mas existe esse momento, disponível. Portanto, esta conferência vai ter milhares de pessoas reunidas durante uma semana, como a Joana já bem disse, nessas reuniões todas e nesses debates, mas afinal, que resultados práticos é que nós podemos esperar da conferência?
Antes de mais, esta conferência, pela sua natureza, ela vai marcar momentos de ação mais simbólica, não é? Que vão ter força diplomática, mas que não se traduzem necessariamente em compromissos vinculativos, não é? O que nós queríamos é que houvessem compromissos tangíveis, ações concretas com impacto real. Infelizmente, aquilo Mas, que... por exemplo, o que é que seria o ideal, por exemplo? O ideal... por exemplo, termos calendários bem definidos de ações para o oceano, não é? Ao nível do financiamento, ao nível da governança, que neste momento está muito dispersa, está mal articulada, fragmentada, por exemplo, compromissos a esse nível, metas mesmo tangíveis. Mais do que metas, não é? Porque nós metas temos muitas, mas ações propriamente ditas, e vai operar muito na lógica de compromissos voluntários, não é? Nós sabemos que já, resultante também das edições anteriores, está uma declaração final, não é? Que vai aqui compilar um bocadinho aquilo que foi discutido nos painéis, quer ao nível dos governos, quer ao nível dos participantes da sociedade, mas vão ser, no fundo, recomendações, uma lista de recomendações que vão servir de base para guiar as políticas futuras, mas não vão ser compromissos vinculativos. Na sua perspectiva, o que é que seria mais urgente fazer-se para salvar o oceano? Que prioridades é que seriam essas? Antes de mais, travar a degradação. Portanto, neste momento nós estamos a alimentar um sistema muito tóxico para o oceano e que não está a ser coerente. Eu acho que devíamos incidir aqui em 3 grandes dimensões, que é, primeiro, travar as atividades destrutivas do oceano, não é? Deixar de subsidiar pesca de arrasto, como exemplo, pesca de arrasto, exploração de combustíveis fósseis. Isso era o primeiro passo, porque mais com menos dá menos, não é? Portanto, se estamos a avançar num sentido, todas as direções têm de caminhar no mesmo sentido. Depois também apostar na governança, como eu disse, do oceano, e no financiamento. Eu acho que estes 3 grandes eixos, e ouvir mais as comunidades costeiras, povos indígenas, mais as pessoas que estão no terreno a trabalhar, cientistas e tudo mais, para se haver uma melhor articulação entre os vários tipos de conhecimento e experiências. Um dos objetivos da conferência é tentar acelerar a proteção, os tais 30 por 30, que é ter 30% do oceano protegido até 2030. Mas como ainda só temos 8,3%, como é que isto se consegue lá chegar? Se consegue. Bom, se quisermos nos iludir, se for só simplesmente fazer uns rascunhos no mapa, como nós muitas vezes ouvimos dizer, se for uma questão de números, eu acredito que nós conseguimos lá chegar, se bem que temos de parar de olhar, sabemos que quantidade não é qualidade, e temos de parar de olhar para as áreas protegidas, neste caso áreas marinhas protegidas, como áreas, uma percentagem de cobertura das áreas, não é? Porque isso caímos na ilusão de que existe uma falsa sensação de missão cumprida, não é? E nós sabemos que as que temos não funcionam bem, portanto não é só uma questão de números. Mas o que é que não funciona bem nas áreas protegidas que nós temos? Estão desgovernadas completamente, estão assinaladas num mapa, já foi feito o levantamento dos valores naturais que importa proteger, mas depois não existe uma mobilização, não é canalizado o dinheiro para os recursos humanos, para haver fiscalização, para haver pessoas a trabalhar no terreno, e depois, para além disso, haver uma monitoração, portanto, medir a eficácia dessas áreas protegidas. E isto não está a acontecer. Incluindo em Portugal? Incluindo em Portugal, especialmente um país onde a nossa fiscalização é mesmo muito reduzida e onde a maior parte das áreas protegidas são moderadamente protegidas, o que significa que ainda permitem atividades extrativas. E já agora uma coisa que defendemos muito é que exista progressivamente cada vez maior cobertura de áreas de proteção estrita, total, sem atividades extrativas, e isto significa dizer que atividades ou seja, que não é eliminado completamente a interferência humana, não existe qualquer tipo de perturbação e a natureza segue o seu curso e cumpre os seus ciclos naturais e regenera-se. Exato, e era aí que queria chegar. A regeneração é uma parte muito importante para os ecossistemas que estão degradados. E para a base da nossa economia, não é? Para aqueles mais céticos que quiserem falar disso também, isto é uma coisa que não beneficia apenas a natureza, mas é uma forma, só um oceano saudável é que também nos pode trazer a nós benefícios, não é? Sociais, económicos, pronto. E é importante para nós também. E o facto de, na última conferência que houve deste ano, cá em Lisboa, só teve a presença, como quem diz, de 20 chefes de Estado e de Governo. Nesta já
estão previstos muito mais. Isto quer dizer que o tema do oceano e todos os problemas, desde a poluição à degradação que estávamos a falar, vai entrar definitivamente nas agendas políticas? Qual é que é a sua perspectiva? Significa que estamos a caminhar na direção certa, ou seja, o que vemos é que o oceano está a despertar cada vez mais atenção e está a ganhar algum relevo na definição das prioridades. Mas uma coisa é entrar para a agenda, outra coisa é entrar para as decisões, não é? E isso não se está a verificar, ele continua a ser, como eu digo sempre, uma nota de rodapé, uma espécie de mendigo, não é, nesta história, e portanto é importante que ele também tenha peso aqui nas decisões políticas que forem tomadas. Acho que é isso que está a faltar também. E também o financiamento, não é? Que é uma área sempre importante. Vai haver o tal Fórum Económico no Mónaco, onde se espera que haja uma definição de mecanismos financeiros para o oceano. Portanto, a partir daí espera-se que finalmente haja ações concretas, digamos assim, nesse caso o financiamento. Porque, como também já ouvi a Joana dizer, não é só haver o financiamento, porque o financiamento até existe, a questão é a canalização, não se subsidiar, lá está, a pesca de arrasto ou outras más práticas. Portanto, isso é que seria o ideal, no fundo, haver uma definição para onde ir o financiamento. Sim, exatamente. O que nós vemos é que fala-se muitas vezes da escassez de recursos, o que em parte até é verdade, mas existe também um mau aproveitamento, como a Zélia estava a dizer, que existe o dinheiro está a ser desviado e está a subsidiar atividades que vão completamente contra os objetivos, não é? Não são compatíveis com os objetivos de conservação. Portanto, se parte desse valor fosse melhor canalizado, de certeza que era um primeiro passo muito importante. E depois também se investir algo muito importante, como eu disse anteriormente também, é usar esse dinheiro também para subsidiar também a ciência, é muito importante. Precisamos de dados atualizados num mundo em constante mudança, não é? Precisamos de saber, de medir o impacto das decisões que forem tomadas e também ajudar na transição justa, que é uma coisa que nós dizemos sempre. Isto vai implicar várias mudanças, mesmo ao nível das comunidades que estão a sofrer em primeira mão os efeitos das alterações climáticas, e é importante haver mecanismos de apoio às comunidades costeiras, aos povos indígenas, que são comunidades mais frágeis e que vão precisar também desse apoio, até porque têm de ser valorizadas e têm também de entrar aqui, ter um lugar à mesa nas decisões. Obrigada, Joana. Este foi mais um episódio do podcast Luz Extra, desta vez dedicado aos oceanos e à conferência que vai decorrer em Nice na próxima semana. Obrigada eu pelo convite e espero vê-los lá também. Uma produção da agência Lusa, disponível em lusa.pt e nas plataformas de podcast.